esse início de trabalho. Sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem muita importância. E com isso nosso trabalho vai fluindo. E a pessoa tem que lembrar assim, que ela é importante. Então a importância é sempre a pessoa que possibilita ela tornar-se importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Pentecostes. Pentecostes é aquela condição muito importante que os discípulos se encontravam reunidos. Naquele dia coincidiu de ser o dia de Pentecostes. Pentecostes é o dia em que o Criador distribui a energia para a criação. E é bem importante assim cada pessoa lembrar que a energia é distribuída e cabe a cada um limpar-se de dentro para que ele receba. Porque nós não temos a tradição de verificar como nós nos encontramos caminhando na vida. Então nós achamos assim que nós podemos ir, podemos voltar, nós podemos deixar que outro vá, outro vem. Nós tínhamos que ter um propósito de lembrar assim que cada um tem que fazer um trabalho para ele. Não adianta oração, não adianta meditação. A vida é ação. Aquilo que a pessoa plantou é o que ela vai colher. Nós tínhamos que fazer um trabalho de verificando todos os dias, como nós falamos, qual é o propósito que nós temos. E que o nosso propósito não é só para o pão material, só para a nossa moradia. Nós tínhamos que ter um propósito para a nossa vida interna. Então, aquela condição muito importante da pessoa ser considerada a vida toda. Para uma pessoa tornar-se considerada, ela tem que esforçar-se de ir observando como ela relaciona com ela mesma, como ela relaciona com os outros. E ela tem que ir fazendo essa observação. Nós temos um costume bem interessante assim, de não lembrar de nada. Então a gente não lembra do ontem, a gente não lembra o que precisa ser feito amanhã, para ir fazendo uma correção hoje, se aquilo vai ser bom para a vida interna da pessoa. Então as coisas teriam que ser desta maneira. Pentecostes é uma condição muito importante que o Criador todos os anos distribui para a criação a força, uma maneira de vivificar a força, de renovar a força. Fica bem fácil assim da gente ir observando numa árvore perto da nossa moradia. Quando venta forte, cai um galho seco. E a pessoa que tinha o costume de observar aquela árvore nem percebeu que tinha um galho seco naquela árvore. Então as nossas observações são muito superficiais, do jeito que nós fazemos conosco, de não observarmos como nós nos encontramos, nós também não observamos ao nosso redor, para ver como é que é melhor. Então o melhor não é somente o hoje, da pessoa ter somente o pão material. A distribuição da energia para a criação tem muitas confirmações. Tem o ciclo dos animais, a fruta das árvores, que vai sendo o ciclo. E é bem importante assim, porque para nós também tem o ciclo. A gente vai confirmando esse ciclo com as crianças, com os jovens, à medida em que a criança vai desenvolvendo, a maneira que ela vai tendo o aprendizado, o crescimento da criança, a troca de dentes, e assim nós vamos confirmando que existe uma renovação. Fica bem fácil assim da gente ir observando no jovem que está na fase já de amadurecimento. Ele aceitava determinada brincadeiras infantis. Se um adulto chega, quer fazer uma brincadeira conforme fazia anteriormente, eles posicionam. Eles já não se encontram mais naquela fase anterior. O adulto descuidou, não percebeu que teve a mudança. A renovação da força é essa condição assim. Nós tínhamos que limpar dentro de nós, porque somente o próprio é que pode limpar dentro dele com a sua maneira de ser, com os seus pensamentos. E mais tarde, quando nós ouvimos uma pessoa falar assim, que é tudo igual, porque dentro dele está saturado do velho.
não está tendo uma renovação, não está tendo uma mudança. E é muito sério assim, porque normalmente a pessoa acha que ela, desenvolvendo a sua atenção para as coisas externas, ela se encontra evoluindo. Muitas vezes um sistema de recuperação do centro motor, uma limitação que apresentou, agora ela desenvolve as atividades dela para fora e ela julga que agora ela se encontra melhor. Ela não se encontra melhor. Ela teria que estar observando-se e vendo lá atrás qual é o processo que aconteceu para ter a diminuição da capacidade do centro motor. Não é agora ela desenvolvendo a condição, voltando para fora. Ela teria que voltar antes, porque anteriormente ela tinha a força, ela tinha a destreza e ela contava com seus membros. Agora ela não conta mais. Então nós tínhamos que avaliar como nós nos encontramos, porque somente a pessoa de dentro dela é que ela pode limpar-se. Então, o limpar-se é esta condição muito importante, é de dentro, de ir verificando o que a pessoa está fazendo para ela. Então nós fazemos para os nossos filhos, nós fazemos para os bens materiais, nós fazemos para aqueles conhecidos, para nós. O que eu estou fazendo para mim? Qual é o processo que eu estou tendo comigo para me encontrar de acordo com as leis que o Criador instituiu? É físico, isso é verdadeiro. Então só tem finalidade um espírito humano na existência dele se ele enquadra nas leis. Muitas pessoas acham assim que é religiosidade. Não é religiosidade, é uma condição da pessoa ter o conhecimento. Do jeito que nós temos que ter o conhecimento da norma interna da nossa moradia. A pessoa tem que ter 1 hora para receber a refeição, ela tem que ter 1 hora para terminar a refeição, ela tem que higienizar-se, ela tem que deixar o ambiente que ela higienizou organizado. Então tem aquela norma, isso é físico. A pessoa vai trabalhar numa empresa, tem uma norma da função, tem uma norma da hora que ela precisa de encontrar-se dentro da empresa trabalhando, a hora que ela precisa de não encontrar-se mais dentro daquela empresa. Então isso é físico. Para nossa finalidade e na nossa existência, como nós nos enquadramos com as leis que o Criador instituiu? Qual é o procedimento que nós temos que viver dentro de nós? Porque para todas as coisas externas nós aprendemos. A criança aprende a linguagem da escola, as informações, as instruções, aprende depois como veste a roupa. Mas nós vamos vivendo a vida e nós não fazemos uma reflexão de como nós estamos vivendo. E muitas vezes nós achamos assim que o outro pode fazer alguma coisa para nós. Nós sabemos que não pode, porque é mais fácil observar o trabalho manual. Aquele que executa o trabalho com o centro motor, independente do trabalho, ele vai ficando qualificado com a força que ele precisa de colocar na execução daquela função, a firmeza, porque todo trabalho tem assim, tem uma força, tem uma firmeza, tem a habilidade para quando aquele trabalho for concluído, quem olhar para aquele trabalho ficar feliz. Então a pessoa vai fazendo essas observações e ela vai desenvolvendo. No caso de criança, tem criança que tem uma percepção melhor e ela olha para uma outra que está fazendo um trabalho e ela gosta do jeito que a letra daquela pessoa está apresentando. E ela pergunta como ela tem essa letra bonita. E ela procura desenvolver o jeito e a habilidade para que a letra dela fique tão bonita quanto a daquele que ela está observando. Para todas as coisas externas, nós sabemos, nós desenvolvemos. E muitos pais ensinam muitas coisas para os filhos quando pequenos, para quando aquele filho for perguntado alguma coisa a ele, aquele filho saber responder.
Então aquele pai avalia-se pelo conhecimento do filho. Isso tem muita importância porque a observação de quando aquele filho vai para a cama, para o repouso, ele quer que um adulto fique nas suas proximidades. Então, essa força que existe dentro de nós, essa segurança que nós procuramos de criancinha pequena, e que é bem importante assim, quando a criança é menor, muitas vezes ela tem que entrar na condição do sono no colo do adulto. Então o adulto espera um pouco para colocá-la no seu lugar que ela dorme. Isso é físico. Então aquela criança, o que ela está querendo? É uma segurança. Maiorzinha quer uma segurança. Essa segurança externa, o adulto transmite de uma forma interna. Porque quando está no colo daquele adulto, aquela criança entra no ritmo do coração daquele adulto. Isso é físico. Então ela equilibra. Isso a gente vê que esse equilíbrio também existe com os animais. Então quando tiram um animal pequeno da mãe, o animal também sente falta e existem muitos procedimentos para aquele animal ter um ritmo e entrar numa condição de poder equilibrar-se. Então esse trabalho de equilibrar-se é a vida toda. Porque hoje, na fase de amadurecidos, nós vemos as pessoas falarem assim, que tem depressão, tem nostalgia, tem muitos outros nomes que se dá, porque a pessoa não tem dentro dela um norte, uma segurança. O que acontece com esse adulto é que ele também não limpou de dentro dele para receber a energia do Criador. Pentecostes é esta condição muito importante, de receber da energia do Criador, da pessoa poder ter a segurança que ela precisa. Então, na fase do pequeno, o adulto transmite a ele aquela segurança que ele precisa. Na fase do adulto, se dá muitos nomes por ele não ter a condição de repousar a noite inteira, por ele não ter a condição de encontrar-se sozinho, precisando de companhias. É justamente isso, ele não limpou essa parte interna que nós temos, que muitos sabem assim, que se dá o nome de alma, mas a alma é um envoltório do espírito. Então nós temos o corpo de matéria grosseira e temos esse nome que se dá de alma, e dentro da alma nós temos o espírito. Então, através do nosso raciocínio, nós vamos dando as formas para a vida externa do corpo de matéria grosseira. Então nós sabemos nos vestirmos, nós sabemos nos apresentarmos, nós sabemos usar o talher, tudo para fora. Agora para dentro, nós temos que lembrarmos assim, nós temos que limpar as nossas vestes. E esta condição existe, porque quando uma pessoa se apresenta bem arrumada, e normalmente não é com vestes caras, então nós vamos falando assim que a pessoa se apresenta elegante. A elegância da pessoa está com a pureza dela, o jeito que ela apresenta na sua pureza. Isso é físico, isso é verdadeiro, a pureza da pessoa. Então o jeito que ela irradia esta condição boa. Isso nós vemos também numa época anterior, em que era mais comum das jovens fazerem as próprias vestes. E muitas vezes, pela fase em que ela se encontrava, de desenvolvimento, a mudança muito rápida do corpo, não usava tecidos caros, usava tecidos mais acessíveis, mais baratos. Falava-se que ela se encontrava bonita. Então a referência está de como a pessoa irradiava. Não era com as vestes caras, porque aquelas vestes foi feita na moradia daquela pessoa. Não foi o tecido caro. Então o jeito que ela estava irradiando. E essa irradiação nós temos que lembrarmos de viver de acordo com essa irradiação, com a pureza. Somente na pureza. Então a pessoa pode lembrar assim, que ela pode apresentar-se com vestes caras, mas se ela não tiver a pureza dentro dela, ela não tem aquela beleza. Então a condição para recebermos da força que o Criador distribui na criação
é nos encontrarmos nessa condição de ir purificando, de ir vivendo de acordo com as leis, de conhecer as leis, do jeito que nós fazemos para o desenvolvimento da criança pequena, dela ir conhecendo os números, conhecendo as letras, de conhecendo as palavras, a significação de cada objeto. Isso é físico. Então, nós temos que trabalhar agora para dentro. E esse trabalhar para dentro é sempre individual. E que nós temos que lembrarmos que não é com as orações e não é com a meditação, é com o ato. Então, a beleza daquelas vestes que aquela jovem está apresentando é como ela está irradiando. Então, qual o procedimento que nós temos que ter para irradiar a vida toda? Então, fica bem fácil assim da gente ir observando que muitas vezes fala que muitas pessoas não são consideradas. Não é a pessoa que não é considerada, é o jeito que ela está irradiando, o descuido. E nós vamos confirmando assim que tem muitos descuidos na vida. Nós não temos mais aquela pureza para uma brincadeira. Isso é bem sério assim, porque nós brincamos e nossas brincadeiras é sempre numa condição de diminuir o nosso próximo. Então a pureza é esta condição assim, da pessoa não ter que olhar nem para um lado e nem para o outro. Ela ir observando como ela se encontra. Fica bem fácil assim da gente ir vendo que a gente nem se percebe quando uma pessoa se encontra sentada um tempo mais longo porque ela precisou. Às vezes, quando ela vai levantar, suas pernas estão dormentes. Depois, em muitos casos, ela tem outras dores em outras partes do corpo. Então ela não foi vendo como ela se encontrava. Ela focou naquilo que ela estava fazendo e ela foi passando o tempo, não foi percebendo. Isso vai trazendo consequência, porque ela não vai recebendo da força do Criador. E a força do Criador é esta condição muito importante. A pessoa tem que encontrar-se pura dentro dela. E essa pureza tem que encontrar-se na condição de possibilitar que receba dessa força. Então a referência é sempre assim. Dentro dela, ela encontrar-se sempre nova. Então, com esta condição, então as coisas externas não ficarão iguais. Dentro dela, ela nunca vai usar um termo assim, que é tudo igual. Porque nós sabemos que não é tudo igual. E nós temos muitas referências externas que não é tudo igual. Porque aquela árvore deu os frutos, depois ela entra num período de repouso. Depois vem as folhas, depois vem as flores, depois vem os frutos novamente. Então a renovação da força é esta condição muito importante. É anualmente a distribuição da força para a criação que o Criador nos possibilita, a renovação, nos renovarmos, nos tornarmos novos. E esse tornar novo fica bem fácil assim, da pessoa muitas vezes, quando ela tem uma ponderação, ela se encontra fazendo os afazeres que ela fazia há muitas décadas anteriores, com a mesma destreza, com a mesma capacidade. Então ela vai observando-se e ela vai caminhando para aquilo que é o destino dela. No caso do corpo de matéria grosseira, ficar envelhecido, mas com saúde, com ponderação, de continuar tendo a consideração daqueles com quem ela relaciona. É físico, isso é verdadeiro. Então, ter a condição assim de saber que nenhuma outra pessoa pode fazer as coisas para nós. Nós é que temos que fazer as coisas. E a gente vai observando que para muitas coisas externas na matéria grosseira, nós é que fazemos, porque se aquele jovem quis ter uma caligrafia bonita, ele é que teve que desenvolver, ele é que teve que ter a condição de verificar como o outro estava fazendo, como o outro segurava a caneta. Então, nós é que temos que fazer esse trabalho conosco, de ir nos observando, de ir confirmando como é que eu preciso de continuar fazendo para dentro de mim poder receber a força que o Criador distribui na criação. Pentecostes é a realização
da renovação da força, e anualmente essa renovação. Então nós temos uma referência dos discípulos de Jesus. Mas nós sabemos assim que essa renovação sempre existiu. Aquele que aprofunda um pouco nos ensinos vai confirmando pela manifestação da natureza, pela manifestação que existe. E essa confirmação a pessoa tem que trazer para dentro dela. Então um trabalho de desenvolver-se toda a época da nossa existência é um trabalho de ter clareza, de ir observando a finalidade que a pessoa tem que ter para ela. Porque uma pessoa que se desenvolveu, ela desenvolveu. Então o benefício é daquele que desenvolveu. Aquele que desenvolveu o trabalho com o centro motor, ou seja, trabalhos manuais, ou seja, tocar um instrumento, a maneira que ele utiliza, ele que é beneficiado. E nós vamos observando assim que é bem importante, porque no caso do centro motor é o centro mais difícil de ser trabalhado. Então são poucas as pessoas que têm a habilidade de trabalhar com o centro motor. E aqueles que têm, quando outros veem ele trabalhando, ficam nas suas proximidades, ficam felizes de ver a habilidade daquele que está trabalhando. Mas para a nossa vida interna, tudo isso tem muita importância. Mas para o que a pessoa vai levar depois que ela largar o corpo de matéria grosseira, o que ela está fazendo para a sua alma? Nós temos as referências assim de almas. Então, o que a pessoa está fazendo para melhorar as suas vestes, para limpar as suas vestes? Porque tudo que nós fazemos fica impregnado em nós. Todos nós sabemos assim que nós temos a facilidade de lembrar quando nós tínhamos 10 anos, quando tínhamos 20, e de uma fala que ouvimos, passeio que fizemos, fica impregnado em nós. Então, limpar aquilo que não serve, isso é físico. Se nós não limparmos, não compreendermos as vivências que tivemos, então não tem como entrar uma nova fase na nossa vida. Para entrar, a pessoa tem que lembrar que ela tem que tirar o velho, ela tem que tirar os conceitos antigos. Ela é que tem que fazer esse trabalho e nenhuma outra pessoa pode fazer esse trabalho para ela. Então, no caso de alimentar o nosso corpo de matéria grosseira, então durante o período daquela criança em formação, o adulto alimenta aquela criança. Um período depois, ele motiva aquela criança para ela mesma colocar o alimento na sua boca. Então, esse trabalho de alimentar o nosso corpo é dessa maneira. O adulto nos incentiva, aqueles que são responsáveis por aquelas crianças. Muitas coisas o adulto é que vai ter que fazer para ele mesmo. E para ele receber da força que o Criador institui na criação todos os anos, dessa renovação da força, ele tem que limpar as suas vestes, limpar os conceitos antigos, de ir fazendo uma reflexão dos ensinos que nós recebemos e observando assim o que ele coloca na frente da sua vida. Então, se ele coloca a mulher, se ele possibilita tudo para a sua família, está transgredindo o primeiro mandamento. Então, se ele quiser continuar fazendo tudo para a sua família, para a sua mulher, para o seu marido, tem que colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar. Então, todas as outras coisas vêm depois. E se a pessoa vai fazendo assim, e se ela tiver um pouco de paciência e ver o caminho daqueles seus ascendentes que caminharam dessa mesma maneira que ele está caminhando, ficaram doentes na velhice. E muitas vezes ficaram sem a consideração. Então a reflexão é individual, a pessoa que tem que fazer um trabalho com ela, de ir vendo o procedimento que ela precisa para continuar sendo aquela pessoa que torna-se agradável na criação. Para nós nos tornarmos agradáveis na criação, nós temos que conhecer as leis. Aquele filho é agradável na nossa moradia, mas ele colabora, ele não tumultua, ele facilita. Quando tumultua, quando não facilita, ele não é agradável, ele dificulta.
quando a nossa caminhada na matéria grosseira é dificultada, nós temos que tirar aquele que está dificultando. E às vezes as pessoas falam assim que não sabe como ela foi arrumar tantos empecilhos na sua vida. Nós arrumamos porque nós falamos, porque nós pensamos. Nós somos o reflexo daquilo que nós falamos e daquilo que nós pensamos. Então a pessoa tem que lembrar de muitas coisas na sua vida. O falar é muito importante, mas o calar é mais importante ainda. Se a nossa vida encontra-se tumultuada, então nós temos que fazer essa observação do que falamos e do que calamos. Qual é o procedimento que nós precisamos de ter para ter uma condição interna de voltarmos para a pátria do Espírito com as nossas vestes limpas. Então, limpar as nossas vestes quer dizer assim, o que nós estamos fazendo para ter uma pureza nos nossos pensamentos, na nossa fala. E de ter o trabalho de ir observando se o que nós aprendemos com os nossos pais, qual é a utilidade que está tendo para a nossa existência. No caso da profissão, fica bem fácil assim. Normalmente, um filho tem, muitas vezes, uma profissão muito diferente da dos pais. Então, não é na profissão, mas nós recebemos dos nossos pais aquilo que os nossos pais é de dentro. Então, para nós melhorarmos, nós temos que colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar. Depois nós temos que ir observando quais os valores que nós temos. Os valores materiais têm muita importância. Os valores que nos dão sustentação e que quando uma pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, naquele dia ela pode observar. Se ela tem o costume de estudar todos os dias ela pode observar. Mas se ela estuda num período espaçado, ela pode confirmar que no dia que ela estuda, dentro dela não tem um anseio, não tem uma saudade, não tem uma nostalgia, não tem outros nomes que se dá para o movimento interno. Então, o que acontece? Um equilíbrio. Esse equilíbrio vai dando para a pessoa um norte. E esse norte não é mais ou menos. É a vida toda a pessoa tem que ir norteando. O cuidado é individual. Limpar as nossas vestes, então nós temos que lembrar assim, é um procedimento interno, que a pessoa tem que ter os movimentos e que não é através das orações, que não é através das meditações, é através da vivência da pessoa. E nós somos conhecidos pelo que nós movimentamos. E esse conhecimento tem que ser numa forma em direção à luz. Possibilitar que nós voltemos para a pátria do Espírito, a pessoa tem que lembrar assim, qual é a maneira que ela está tendo para limpar as suas vestes. Pentecostes é a renovação da força que o Criador distribui anualmente para a criação e a maneira que cada espírito humano tem para receber dessa força. Então, uma pessoa tem que ter um preparo dentro dela, ela tem que entrar numa condição de elevar-se. O elevar-se é conhecer os ensinos, viver de acordo com os ensinos. Aquele aluno na sala de aula, ele é promovido para o ano seguinte quando ele conhece aquelas informações que foram ministradas durante aquele ano. Então, nós sabemos assim que para nós mudarmos de ano, nós temos que ter o conhecimento das leis que o Criador instituiu. Estuda o livro Na Luz da Verdade.